Imagina isso, você termina um mangá absurdo de bom, história perfeita, personagens marcantes, uma fanbase inteira falando dele há anos. E aí você pensa, mano, quando isso aqui virar anime vai quebrar a internet. Mas o tempo passa e nada acontece. É quase como se o anime tivesse sido proibido. Mas e se eu te contar que existe uma lógica invisível? Um sistema de decisões, riscos e medos, que explica por que alguns dos mangás mais amados do mundo jamais chegaram às telas. Para entender esse mistério, você precisa saber de uma coisa. Anime não é feito só para contar uma história. Anime é marketing. Sim, anime existe para vender alguma coisa, seja mangá, algum boneco, um jogo ou uma marca. Só que quando um mangá já é extremamente famoso e consolidado, o anime perde o seu principal propósito. Não tem mais nada para impulsionar. Adaptar vira mais risco do que lucro. Muitas vezes o mangá é tão famoso, mas tão famoso que justamente por isso ele não recebe um anime. Sim, ser grande demais pode ser ruim. E agora eu vou te mostrar o porquê. Ah, e antes disso, se você realmente curte o meu canal, já deixa o like aí para me dar aquele apoio e se inscreve aí para ter sempre esse conteúdo de qualidade e feito com muito amor. Muito obrigado e continuem com o vídeo. Para entender esse mistério, existe uma verdade simples que a maioria dos fãs ignora. Sobre a questão de vender alguma coisa, como mangá, figure ou game, os grandes estúdios apostam em obras em crescimento para que o anime alavanque elas. O objetivo principal é levantar as vendas enquanto o hype está crescendo. Mas essa é só uma parte da camada. Existe outra parte da história. Alguns mangás simplesmente não dão para ser animados. Tem obras que ou é pesada demais, tem uma violência extrema, um conteúdo adulto, temas psicológicos densos, uma moral distorcida e uma narrativa amarga. E aí vem um problema. Streaming não quer, a TV não aceita, a publicidade foge e a classificação indicativa vai lá pro alto. Um anime assim vira inviável. Temos um imenso exemplo como o mangá de Berserk. Ele é com certeza um dos melhores mangás já lançados, com uma arte incrível, uma narrativa impecável, mas os animes que saíram atualmente acabaram mais estragando a visão das pessoas sobre Berserk do que alavancando as vendas. Existe também um mangá que é intocável. Você deve estar se perguntando, como assim intocável? Intocável do tipo que a obra é tão específica, cheia de simbolismos, tão dependente do traço original, que qualquer movimento errado destrói a mensagem. Como animar algo que funciona justamente porque não está em movimento? Como adaptar o silêncio, uma metáfora, uma textura e um ritmo mental. Tem história que nasceu para ser lida, não vista. Vou deixar um trecho do meu shorts aí que eu falo sobre Oyasumi Pum Pum e vocês vão entender bem o que eu quis dizer. Também há casos onde o autor simplesmente diz não. Muita gente não sabe disso, mas existe uma lista inteira de mangás que nunca ganharam um anime porque o próprio autor não permitiu, como Vagabond. Takehiko Inoue já afirmou mais de uma vez que não quer nenhum anime sobre a obra. Isso se vem por conta de seu anime de basquete, Slam Dunk, que teve uma recepção pouco aceita pelo autor. Também tem Yotsuba, onde Kiyohiko Azuma disse abertamente que não quer que nenhum estúdio adapte a obra. E quando um criador diz não, não importa se Mappa, Bones ou A1 Pictures querem, um não do autor é uma decisão final e acabou. Agora entra a parte financeira. Tem mangá que, para ganhar anime, precisaria de uma animação de altíssimo nível, uma direção cinematográfica, uma trilha original gigantesca, um orçamento absurdo e muito tempo de produção, questão de anos. E isso assusta qualquer estúdio. Antes de avançar,
Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estão... Tem um caso que se encaixa perfeitamente no tema deste vídeo. One Punch Man. Ele virou quase um termômetro da situação atual da indústria. A segunda temporada foi extremamente criticada. A terceira já começou envolvida em debates sobre qualidade, direção e prazos. E a pergunta que sempre surge é: por que a produção de One Punch Man parece sempre tão complicada? A resposta está muito além de um estúdio X animou mal. No Japão funciona diferente. Quem determina o orçamento, o prazo e a escala de um anime é o comitê de produção, formado por editoras, gravadoras e distribuidoras, como a Bandai e outras empresas que financiam o anime. O estúdio, na maioria das vezes, é apenas a mão de obra. Ele recebe um valor fixo para animar tudo e precisa dividir esse dinheiro entre direção, animadores, corretores de quadro, freelancers e a supervisão. Tudo isso sob cronogramas cada vez mais agressivos. No caso de One Punch Man, muito provavelmente o comitê definiu um orçamento super limitado, escolheu um estúdio que coubesse dentro deste orçamento, confiou que a marca One Punch Man se venderia sozinha, mesmo sem uma produção de ponta. E é por isso que, mesmo com uma franquia enorme, as temporadas acabam tendo resultados tão irregulares. Outro ponto que afeta diretamente a produção de One Punch Man e praticamente todos os animes é algo que quase ninguém comenta. O Japão está com escassez de animadores qualificados. E isso não é exagero. O cenário atual envolve salários baixos, horas absurdas de trabalho, condições consideradas preocupantes até pela ONU, desinteresse dos jovens japoneses em entrar para a indústria, e o resultado disso, cada vez mais a produção depende de profissionais estrangeiros, e, devido à desvalorização do iene, acabam custando mais para o estúdio. Traduzindo isso para o contexto de One Punch Man, mesmo que o comitê queira uma temporada melhor, e eu acho que não é o caso da Bandai e One Punch Man, os estúdios estão disputando um número pequeno de animadores extremamente qualificados e uma temporada não segura esses profissionais sozinha. Isso afeta consistência, prazos, estilo visual e até a direção, que precisa adaptar o anime para caber no quadro real de profissionais disponíveis. E sabe o pior disso tudo? O mercado de animes só cresce. Em 2024 ele bateu um crescimento de 15%, chegando a 25 bilhões de dólares, somente em receita. E ainda, sem contar os filmes como Demon Slayer, Castelo Infinito e do Chainsaw Man, que bateram quase 1 bilhão sozinho. Então, se o mercado está tão grande, por que o One Punch Man e tanto outros animes populares sofrem tanto com a produção? Sabe por quê? Porque o lucro não retorna para quem produz. Ele fica concentrado nas empresas do comitê e não nos estúdios que fazem o trabalho pesado. Isso cria um loop totalmente problemático. O comitê lucra, o público pede mais anime. A demanda explode, os estúdios recebem prazos menores, o número de profissionais não acompanha esse estado. E é aí que a qualidade cai. E o One Punch Man acaba sendo o rosto deste problema. A gente sempre quer culpar o estúdio, um diretor, um animador, mas a real história de One Punch Man começa muito antes disso. Começa na sala fechada, onde o comitê de produção se reúne e é ali que alguém diz: esse é o orçamento, esse é o prazo, esse é o estúdio que dá pra pagar. E pronto, o destino de toda uma temporada é decidido ali. One Punch Man não caiu nas mãos de quem não sabia animar. Caiu nas mãos de quem caberia no orçamento. De quem poderia trabalhar dentro de um tempo impossível que pediram. De quem aceitaria a tarefa porque, bem, recusar trabalho não é uma opção para a maioria. Como eu havia dito antes, os jovens no Japão não querem mais essa carreira. E os animadores veteranos já estão exaustos. E os que existem não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E assim, One Punch Man vira um quebra-cabeça impossível. Uma obra gigantesca, carregada por uma equipe pequena, com pouco tempo e pouco recurso. Então, quando falarem que a terceira temporada de One Punch Man está horrível, é só falar que o Saitama não está lutando só contra monstros agora.
ele está lutando contra uma indústria inteira que se apoia sobre gente cansada, prazos impossíveis e decisões tomadas por quem nunca colocou a mão em um quadro sequer. E One Punch Man é a prova que, talvez antes mesmo de falar de mangás que não ganham um anime, a gente precisa entender que, mesmo quando ganham, às vezes o preço é cobrado alto demais. Fim, o mistério não é porque esses animes nunca ganharam anime. O verdadeiro mistério é como eles ficaram tão gigantes, tão lendários, sem nunca precisar disso. Essas obras cresceram pela força da história, pela arte, emoção e pelo impacto. E talvez seja justamente por isso que nunca ganharam anime. Algumas histórias nasceram para ser lidas, não assistidas. Se você gostou do vídeo, já compartilha aí com aquele amigo que gosta de uma historinha e comenta um tema aí que você acharia interessante para um próximo vídeo. Estou lendo todos os comentários e agradeço muito pelo apoio. É isso, se inscrevam e até mais.